Uma angústia profunda, daquelas que a gente não espera, surgiu em mim. Depois de meses em que Jesus me revelava algumas coisas sobre o arrebatamento, a preparação espiritual e verdades esquecidas que poderiam transformar tudo para nós, cristãos, me vi de repente em uma situação bem mais delicada, sabe? Algo que mexeu fundo comigo. Tudo começou com uma conversa dessas que parecem banais, mas que jogou por terra umas certezas que eu tinha sobre pecado, redenção e o destino final. Eu estava dando uma palestra em um retiro masculino no Colorado quando David, um empresário bem-sucedido na casa dos 50 anos, me abordou durante um dos intervalos. O rosto dele, veja bem, carregava um peso, uma aflição que a gente percebe quando a alma está sobrecarregada. "Jonathan", ele disse, com a voz quase inaudível, "preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja totalmente sincero comigo. Olha, sou cristão há mais de 20 anos. Sou diácono na minha igreja, fiel com o dízimo, leio a Bíblia todo dia. Mas, sabe o que é? Eu minto. Não são aquelas mentiras cabeludas que destroem um casamento ou uma empresa, entende? São aquelas pequenas mentiras do dia a dia, mentirinhas brancas, convenientes. E o pior é que eu não consigo parar." Ele fez uma pausa, com as mãos um pouco trêmulas, antes de continuar. "Na semana passada, meu pastor falou sobre Apocalipse 21:8, que diz que quem mente vai ter sua parte no lago de fogo. Jonathan, se isso é verdade, se todo mundo que mente vai para o inferno, então eu estou perdido. E todo mundo que eu conheço também, inclusive meu pastor. Ele disse para a esposa que o novo corte de cabelo dela estava lindo, mas eu o ouvi dizendo para outro cara que estava horrível. A franqueza dele me pegou de jeito, sabe? Foi como um soco no estômago. Pense bem, ali estava um homem que construiu toda a vida dele em cima da fé cristã. Mas ele estava ali, atormentado, pensando que aquelas pequenas desonestidades do dia a dia poderiam levá-lo à condenação eterna. Mas o que mais me incomodou, veja bem, foi perceber que a dúvida dele revelava um dilema gigante na teologia, algo que praticamente todo cristão enfrenta, mas que quase ninguém tem coragem de encarar. "David", eu respondi com cautela, "você está fazendo uma das perguntas mais importantes que um cristão pode fazer. E, sinceramente, você merece uma resposta muito melhor do que a maioria de nós tem recebido por aí." Naquela noite, sozinho no meu quarto de hotel no Colorado, a pergunta do David não saía da minha cabeça. Pois é, se a Bíblia é clara ao dizer que quem mente vai para o inferno, e se mentir é algo que praticamente todo mundo faz, inclusive nós cristãos, o que isso significa para nossa salvação, afinal? Como ficam os milhões de cristãos que ouvem que a salvação deles é garantida, mas ao mesmo tempo são avisados que os mentirosos vão parar no lago de fogo? Não é confuso? Quanto mais eu pensava, mais eu via que isso não era só um problema do David, era um dilema de todo mundo, sabe? Eu nunca conheci um cristão que pudesse bater no peito e dizer com toda a sinceridade: "Eu nunca mais menti desde que me converti." Mesmo assim, as igrejas continuam pregando a segurança eterna e também que quem mente vai para o inferno, como se não houvesse uma baita contradição aí. Enquanto eu me ajoelhava ao lado da minha cama de hotel naquela noite, eu me peguei orando com uma intensidade que eu não sentia há muito tempo. "Jesus", eu sussurrei, "preciso desvendar isso." O David me fez uma pergunta que eu não soube responder, e eu tenho certeza que milhões de cristãos carregam a mesma angústia. Quem, afinal, vai para o inferno por mentir? O que isso significa para nós cristãos que lutamos contra a desonestidade? Eu preciso da verdade, não só das teorias bonitas que a gente cria para não ter que lidar com isso. O quarto do hotel ficou em silêncio, sabe? Aquele silêncio que a gente já aprendeu a reconhecer quando Jesus está prestes a aparecer. Mas dessa vez, em vez de uma presença imediata, senti um impulso de pegar minha Bíblia e ir direto para Apocalipse 21:8. Aquele mesmo trecho que tanto angustiava o Davi. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos sexualmente imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Enquanto eu lia, o peso daquelas palavras me caiu como uma bigorna. Era pesado demais. O texto, convenhamos, parecia muito claro e inflexível. Todos os mentirosos, sem exceção, teriam seu lugar no lago de fogo. Não havia se, mas, nem distinção entre uma mentira grave ou uma mentirinha inocente, sabe? De repente, o quarto foi tomado por aquela presença familiar, e lá estava Jesus, sentado na poltrona, bem ali na minha frente. Mas o rosto dele, sabe, era diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Não era bravo ou recriminador, não. Era cheio de uma compaixão que parecia abraçar todo o medo, toda a confusão e o conflito teológico que seus seguidores já enfrentaram por causa dessa questão. Jonathan, ele disse, com uma voz que tinha uma bondade sem limites e uma autoridade que transcendia tudo. Você fez a pergunta que vai direto ao coração do que a salvação realmente significa e do que a condenação realmente é. Pois bem, nesta noite vou te dar uma resposta que vai surpreender não só você, mas todo cristão que vive atormentado pelo medo de que aquela mentirinha do dia a dia possa condená-lo para sempre. Antes que eu pudesse sequer abrir a boca, o quarto do hotel se desfez ao nosso redor, e de repente estávamos em algo que parecia um tribunal imenso, mas não era como nenhum tribunal terreno que eu já tivesse visto, não. Este era o tribunal do Altíssimo, sabe? Onde o destino eterno das almas é decidido não por regrinhas jurídicas ou interpretações de doutrinas, mas pela justiça perfeita e pela misericórdia da verdade divina. Observe com atenção, Jesus me instruiu. O que você vai ver agora vai mudar radicalmente sua forma de pensar sobre quem vai para o inferno por mentir, e por que a resposta é, ao mesmo tempo, mais misericordiosa e mais séria do que qualquer coisa que você já ouviu. Eu vi incontáveis almas surgindo diante do trono do julgamento, cada uma com sua vida marcada por diferentes tipos de desonestidade. Mas quando olhei mais de perto, com a visão de Jesus, comecei a perceber algo que simplesmente desfez todas as minhas ideias sobre como a justiça divina funcionava. A questão, Jesus explicou, não é se alguém mentiu. Afinal, tirando a mim, todo ser humano já foi desonesto de alguma forma, não é? O ponto é o que a mentira revela sobre a condição do seu coração e a sua relação com a própria verdade. O que eu vi em seguida, sabe, isso pulverizou qualquer interpretação simplista de Apocalipse 21:8 que eu já tinha escutado. Jesus me mostrou que existiam categorias totalmente diferentes de mentirosos e que o veredito eterno não era sobre o simples ato de mentir, mas sim sobre o que a mentira revelava a respeito do estado espiritual de uma pessoa. Os mentirosos que vão para o inferno, Jesus afirmou, não são aqueles que lutam contra a desonestidade, sabe? Aqueles que, mesmo errando, buscam sinceramente a verdade e a transformação. Os condenados são aqueles que fizeram da mentira a sua própria essência, que rejeitaram a verdade de um jeito tão completo que a fraude virou a identidade deles. A visão se abriu, mostrando-me claramente a diferença entre esses dois tipos de pessoas. Eu vi cristãos como Davi, cristãos de verdade, que odiavam a própria desonestidade, que lutavam contra ela, que sentiam o peso da culpa e que desejavam desesperadamente ser livres dela. A tendência deles de mentir era um sinal da fraqueza humana que ainda restava, não um reflexo da identidade espiritual deles, entende? Mas também vi outros, cuja relação com a mentira era totalmente diferente. Eram pessoas que tinham abraçado o engano como um estilo de vida. Não sentiam remorso algum pela desonestidade. Usavam a mentira para manipular e controlar os outros, e não tinham o menor desejo de mudar. Para esses, mentir não era um conflito, era uma escolha, algo que mostrava que eles rejeitavam a própria verdade. A verdade, Jonathan, Jesus continuou, é que todos os mentirosos que vão para o inferno não são todas as pessoas que mentiram em algum momento da vida. São, na verdade, todas as pessoas que escolheram viver como enganadores, que transformaram a fraude na própria identidade, em vez de lutar contra ela como algo que não faz parte da sua verdadeira essência em mim. Eu senti minhas bases teológicas balançarem, sabe, enquanto eu começava a digerir o que Jesus estava me revelando. A condenação, então, não era sobre o simples ato de mentir,
mas sobre a condição do coração que a mentira revelava. Não se tratava de ser perfeito no comportamento, mas da direção da alma. Mas a pessoa estava se movendo em direção à verdade ou se afastando dela? Mas, mestre, eu perguntei, com a voz meio trêmula, pensando nas implicações de tudo aquilo que ele estava me mostrando. Como nós, cristãos, podemos discernir essa diferença? Como alguém como o Davi pode saber se a mentira dele o coloca entre os mentirosos condenados ou entre os seus filhos que, mesmo lutando, enfrentam a desonestidade? Isso eu vou te mostrar amanhã à noite, Jesus respondeu. O rosto dele misturava uma compaixão divina com uma justiça perfeita, sabe? Encontre-me no lugar onde você entendeu pela primeira vez a diferença entre lutar contra o pecado e viver no pecado. Lá eu vou te revelar a verdade surpreendente sobre como o julgamento divino realmente funciona e como os cristãos podem ter certeza se suas batalhas contra a desonestidade os condenam ou, na verdade, os purificam. Enquanto a presença dele começava a se esvair, as últimas palavras ficaram gravadas na minha mente. Diga a eles que a questão não é se eles mentiram, a questão é se eles estão vivendo como enganadores. Diga a eles que o julgamento de Deus olha para o coração, não só para o que a gente faz. Diga a eles que a verdade surpreendente sobre quem vai para o inferno por mentir vai libertá-los tanto daquela falsa certeza quanto do medo desnecessário. E então eu estava sozinho de novo no quarto do hotel no Colorado. Mas tudo tinha mudado, sabe? Aquela interpretação simplista, preto no branco de Apocalipse 21:8, que tanto angustiava o David e milhões de outros cristãos, estava em pedaços ao meu redor. A verdade chocante não era que todo mundo que mentiu uma vez fosse para o inferno. A verdade chocante era que o julgamento de Deus era muito mais sutil, muito mais misericordioso e muito mais justo do que a gente podia imaginar. Mas veja bem, a revelação de Jesus também levantou perguntas ainda mais profundas. Se a condenação se baseava em viver como um enganador e não em lutar contra a mentira, como nós, cristãos, podemos diferenciar essas duas condições em nossas próprias vidas? Qual a diferença entre a desonestidade que leva à condenação e aquela que é coberta pela graça? E, mais importante ainda, o que essa verdade surpreendente significava para a forma como nós, cristãos, deveríamos entender o pecado, a salvação e a justiça de Deus. As revelações viriam na noite seguinte, mas eu já sentia que a explicação de Jesus sobre quem de fato ia para o inferno por mentir mudaria não só a visão dos cristãos sobre essa questão específica, mas a compreensão de tudo, da nossa fragilidade humana e do discernimento de Deus. Dormir, impossível. Depois de Jesus me revelar que o julgamento de Deus distinguia entre aqueles que batalhavam contra a mentira e aqueles que a praticavam como um estilo de vida. As implicações eram enormes, mas também levantavam perguntas ainda mais complexas. Como nós, cristãos, conseguiríamos saber a qual grupo pertencíamos? Qual era então a diferença entre a desonestidade que levava à condenação e aquela que era coberta pela graça? Na noite seguinte, eu fui para um cantinho de meditação bem simples, sabe? Fica lá atrás de uma capela antiga nas montanhas do Colorado. Foi ali que, anos antes, eu tive uma revelação sobre a diferença entre lutar contra o erro e simplesmente viver nele. Anos antes, foi ali que eu finalmente entendi que o julgamento de Deus não era só sobre o que a gente fazia, mas sobre a essência do espírito que estava por trás das ações. O lugar era bem simples, um jardim verde com umas cadeiras de madeira em volta de um chafariz de pedra, e a vegetação selvagem parecia brilhar na penumbra da montanha. Eu tinha me sentado numa daquelas cadeiras, aflito, sabe? Confrontando minhas próprias tendências pecaminosas e me perguntando se meus desafios significavam que eu não tinha sido realmente salvo. Foi ali que, pela primeira vez, eu entendi que a direção do coração era muito mais importante do que a perfeição dos meus atos. Quando me sentei no mesmo banco onde tive aquela epifania, senti aquela intensidade familiar da realidade que sempre antecedia as aparições de Jesus. O jardim parecia vibrar com uma luz interna. E então, Jesus estava ali, sentado ao meu lado no banco. A presença dele era, ao mesmo tempo, de uma serenidade total e de uma transformação completa. Foi neste lugar que você entendeu pela primeira vez que eu olho o coração, e não só as obras, ele disse,
com a voz ressoando pelas montanhas silenciosas com uma autoridade amável. Nesta noite, vou te revelar a verdade surpreendente sobre como o discernimento divino realmente funciona e como nós, cristãos, podemos saber se nossas batalhas contra a desonestidade nos condenam ou, na verdade, nos purificam. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o lugar de oração ao nosso redor se desfez. Estávamos testemunhando algo que parecia a mais profunda perspectiva do juízo celestial que eu já tinha visto. Não era aquela imagem externa do tribunal da noite anterior, mas a análise interna do coração humano que selava o destino eterno. A revelação surpreendente, Jesus esclareceu, é que o julgamento divino não se baseia numa lista de comportamentos, mas sim no estado do espírito que gera essas ações. Quando as Escrituras Sagradas dizem que todos os mentirosos serão condenados, ela se refere àqueles cujo coração foi entregue à mentira como sua essência principal. Pois é, o que observei a seguir mudou radicalmente minha forma de enxergar como a justiça de Deus funciona. Jesus me mostrou que existem 3 grupos bem diferentes de pessoas quando o assunto é a desonestidade, e que o julgamento final, o que aconteceria para sempre, era ditado por qual grupo o coração de cada um pertencia. O primeiro grupo, Jesus explicou, é formado por aqueles que nunca experimentaram um novo nascimento. Sabe, eles falam mentiras sem nenhuma culpa, sem arrependimento e sem a menor vontade de mudar. Para essas pessoas, mentir é algo natural, faz parte delas, porque o engano integra a sua condição decaída. Falta-lhes aquela força espiritual para serem persuadidas ou transformadas. Eu vi essa dinâmica acontecer na vida de gente que nunca tinha vivenciado a salvação de verdade. Para eles, a tendência de mentir não era um problema, era só uma parte de quem eles eram. Não sentiam remorso por serem desonestos, pois não tinham uma vida espiritual capaz de gerar esse sentimento. Pelo contrário, sentiam-se à vontade com a enganação, já que não cultivavam uma ligação com a própria verdade. Essas pessoas, Jesus deixou claro, são julgadas não porque mentem, mas porque recusaram a verdade que as transformaria. A desonestidade delas é apenas um sinal do seu estado espiritual, e não o motivo da sua condenação. O segundo grupo, Jesus continuou, é formado por aqueles que nasceram de novo espiritualmente, mas que ainda lutam contra a desonestidade como um resquício da sua fraqueza humana. Para esses, a mentira gera um senso de culpa, provoca arrependimento e estimula um desejo por transformação, mesmo que essa mudança seja gradual e nem sempre perfeita. A imagem mudou para me mostrar cristãos como Davi, sabe? Seguidores autênticos de Cristo, cuja tendência a mentir era uma briga espiritual constante e não algo que eles aceitavam de bom grado. Eu notei como a falta de franqueza deles provocava uma culpa imediata em suas almas, levando-os ao remorso e encorajando-os a buscar a ajuda de Deus para superar essa fragilidade. Esses seguidores de Cristo, Jesus explicou, não são condenados por suas mentiras. Veja bem, a desonestidade deles é um sinal da sua condição humana que ainda persiste e não de quem eles são espiritualmente. Eles falam em verdades como seres humanos, mas odeiam suas mentiras como cristãos. O senso de culpa que experimentam é um testemunho da minha presença viva dentro deles, trabalhando para modelá-los conforme a minha imagem. O que mais me impactou foi o fato de que as dificuldades desses cristãos com a mentira, na verdade, confirmavam sua salvação, em vez de colocá-la em risco. O simples fato de sentirem culpa, de se arrependerem e de desejarem desesperadamente mudar, provava que o Espírito de Deus permanecia vivo e agindo dentro deles. Contudo, existe uma terceira classificação, Jesus declarou, e seu rosto ficou mais sério. E é neste ponto que a revelação mais chocante adquire maior relevância. Esta classificação compreende aqueles que se declaram cristãos, mas que progressivamente foram endurecendo o coração e não percebendo mais a própria falta de honestidade, até que mentir se tornou novamente confortável e natural para eles. A cena se ampliou para me mostrar pessoas que, em algum momento, tinham sentido remorso por suas mentiras, mas que repetidamente ignoraram esse aviso interno até que ele foi ficando fraco e, por fim, sumiu. Eles continuavam a se ver como cristãos, ainda iam à igreja, ainda faziam suas práticas de fé, porém tinham perdido aquela sensibilidade espiritual que fazia da mentira algo incômodo. Esses indivíduos, Jesus detalhou,
encontram-se em uma situação de grande perigo, pois aprenderam a calar a voz do meu espírito por meio da desobediência reiterada. Eles ainda podem ser salvos, mas estão indo por um caminho que, no fim, pode endurecer seus corações a ponto de não conseguirem mais se arrepender. As ramificações do que Jesus estava desvendando começaram a me sobrecarregar. Portanto, a revelação impactante é que a questão não reside em se alguém fala mentiras, mas sim na maneira como seu interior reage a essa falsidade. Precisamente, Jesus replicou, a avaliação celestial sempre se baseia no estado do coração, e não apenas no que a pessoa faz. Todos os indivíduos desonestos que recebem a condenação são aqueles cujos corações se renderam ao engano como sendo parte de quem eles são, seja por nunca terem alcançado a salvação, seja por terem endurecido seus corações para além do alcance da persuasão espiritual. O panorama se alterou para me mostrar como isso se aplicava a outros pecados citados na mesma passagem. As pessoas sexualmente impuras que foram condenadas não eram todos aqueles que já tinham enfrentado a tentação sexual, mas sim aqueles cujos corações se entregaram à imoralidade sexual como sua característica definidora. Os assassinos não eram todas as pessoas que já tinham sentido raiva, mas sim aqueles cujos corações tinham abraçado o rancor e a agressão como quem eles eram. Por essa razão, Jesus explicitou, as Escrituras podem, ao mesmo tempo, afirmar que os cristãos têm sua salvação garantida e alertar que certas categorias de pecadores não terão parte no reino divino. A garantia é concedida àqueles cujos corações me pertencem, mesmo que suas condutas sejam falhas. O aviso se dirige àqueles cujos corações foram entregues ao erro como sua característica intrínseca. Mas como os seguidores de Cristo podem saber em qual grupo estão? Indaguei, com Davi em mente e os milhões de outros cristãos que viviam com medo de que suas batalhas pudessem levá-los à perdição. É bem simples saber, Jesus retrucou. Sua mentira gera remorso ou você se sente bem com ela? Ela te leva a se arrepender ou te deixa indiferente? Ela te impulsiona a procurar minha ajuda ou te faz crer que a assistência é dispensável? O que veio depois foi a descoberta espiritual mais libertadora que eu já havia vivenciado. Jesus me revelou que o próprio incômodo dos cristãos em relação às suas mentiras constituía um sinal da sua salvação, e não uma evidência da sua condenação. Aqueles que são condenados por falar mentiras, Jesus detalhou, não se angustiam com suas inverdades. Eles jamais sentiram remorso, porque nunca vivenciaram o novo nascimento ou abafaram a voz da consciência por meio da desobediência reiterada, até que seus corações se tornaram insensíveis. Eu vi a aplicação dessa verdade a muitos cristãos ao longo dos tempos, os quais haviam lutado contra diversas manifestações de falta de sinceridade, conservando uma fé autêntica e uma sensibilidade espiritual. Seus desafios eram um testemunho da sua condição humana, mas seu senso de culpa era um indicativo da sua salvação. A revelação surpreendente, Jesus prosseguiu, é que os seguidores de Cristo que mais têm medo de serem condenados por suas mentiras são em geral os que não correm risco de condenação. Quem está em perigo de verdade é quem não experimenta temor, nem remorso, nem desejo de mudar. O panorama começou a se transformar, e eu percebi que Jesus estava prestes a me revelar algo ainda mais específico sobre como essa verdade tão forte deveria reconfigurar a maneira como os cristãos compreendiam seu vínculo com o Criador e suas batalhas contra o erro. Na noite de amanhã, ele disse, encontre-me no local onde você primeiramente compreendeu o significado do arrependimento de verdade. Ali eu lhe demonstrarei como essa verdade impactante deve revolucionar a forma como os cristãos abordam sua falta de sinceridade e qual o significado prático disso para aqueles que almejam libertar-se tanto do pecado da mentira quanto do receio da condenação. À medida que sua presença começava a sumir, suas últimas palavras ecoaram pelo jardim nas montanhas. Informe-os que o remorso é um sinal de salvação e não um atestado de condenação. Diga-lhes que o espírito que abomina sua transgressão não é o espírito que se rende ao erro. Anuncie-lhes que a impactante verdade acerca do discernimento divino os emancipará tanto da culpa indevida quanto de uma falsa tranquilidade. E então eu me encontrava solitário no refúgio de meditação ali no Colorado, mas tudo havia sido alterado.
O medo que afligia Davi e milhões de outros cristãos fundamentava-se em uma interpretação errônea essencial do modo como operava o julgamento de Deus. A revelação impactante não era que todos os indivíduos que já haviam falado em verdades se destinariam ao inferno. A verdade surpreendente consistia em que o veredito de Deus se baseava na reação do coração à transgressão, e não meramente na existência do erro na vida de uma pessoa. Contudo, essa clareza suscitou uma pergunta de ainda maior peso. Se o senso de culpa em relação à mentira constituía um indício de salvação ao invés de uma comprovação de condenação, qual era a implicação disso para a maneira como os cristãos deveriam reagir aos seus embates com a falta de sinceridade? Como essa verdade impactante deveria transformar o modo como os cristãos enfrentavam seu erro e sua conexão com o Criador? A terceira noite apresentou a descoberta mais libertadora da minha trajetória espiritual. Cristo tinha me demonstrado que o julgamento de Deus se fundamentava na reação do íntimo ao erro, e não meramente na existência da transgressão. Pois é, mas eu ainda precisava compreender o significado prático disso para os cristãos que enfrentavam a falta de honestidade. De que maneira essa constatação impactante deveria alterar a forma como os cristãos abordavam suas mentiras e sua conexão com o Criador? Seguindo as orientações, dirigi meu carro até uma modesta capela situada nas Montanhas Rochosas do Colorado, local onde eu havia vivenciado a mais intensa percepção do arrependimento de verdade em minha existência. Foi nesse lugar, durante um encontro de retiro de fim de semana ocorrido anos atrás, que eu finalmente entendi a distinção entre a tristeza mundana que conduz à perdição e o pesar divino que resulta em vida e transformação. A pequena igreja estava encaixada na própria encosta da montanha, exibindo paredes de rocha bruta e um modesto púlpito de madeira sob um crucifixo esculpido manualmente. Eu tinha me prostrado naquele altar em profunda tristeza e arrependimento, não apenas lamentando meus erros, mas desejando ardentemente me libertar dos hábitos que me aprisionavam. Foi nesse ponto que eu entendi, pela primeira vez, que o arrependimento autêntico não se resumia a sentir-se mal por um erro. Tratava-se de retornar ao Altíssimo com uma dedicação tão integral que a mudança se tornava inevitável. Ao ocupar o mesmo assento de madeira onde aquela revelação havia acontecido, percebia o conhecido espessamento do ambiente que antecedia as manifestações de Cristo. A edificação parecia resplandecer com uma luminosidade interna que não se relacionava com a claridade lunar da serra que penetrava pela solitária abertura. E então Jesus se encontrava ajoelhado no altar, sua presença simultaneamente de total modéstia e completa autoridade. Foi neste local que você compreendeu, inicialmente, que o arrependimento de verdade conduz à libertação, e não somente à remissão, ele declarou, sua fala ressoando brandamente no recinto sagrado. Nesta noite, eu lhe revelarei de que forma a impactante verdade acerca do juízo divino deve alterar o modo como os cristãos enfrentam sua falta de retidão, e qual o significado prático disso para os indivíduos que desejam se ver livres tanto do erro da falsidade quanto do temor da reprovação. Antes que eu conseguisse pronunciar uma palavra, a capela que nos circundava se desfez. Estávamos testemunhando o que parecia ser a mais profunda perspectiva do processo de transformação. Não apenas a noção teológica, mas as etapas efetivas e concretas que conduziam os cristãos da servidão da falsidade à emancipação da veracidade. A surpreendente verdade sobre o julgamento de Deus, Jesus elucidou, manifesta que os cristãos não precisam viver sob o receio da condenação por suas batalhas contra a falta de honestidade. Contudo, ela também evidencia que eles não precisam persistir na submissão a esses embates. A mesma clemência que os resguarda da reprovação igualmente provê a força para a transmutação. O que presenciei logo após era simultaneamente simples e inovador. Cristo me demonstrou que a compreensão da genuína essência do juízo divino de fato facilitava, e não dificultava, vivenciar a libertação da falsidade, pois eliminava o receio e o constrangimento que frequentemente mantinham os cristãos enclausurados em padrões de fracasso.
No momento em que os cristãos compreendem que seu incômodo com a mentira constitui um sinal de salvação, em vez de uma prova de condenação, Jesus afirmou, eles são capazes de encarar seus desafios com otimismo em lugar de angústia, com segurança em vez de temor e com a previsão de triunfo em vez de aceitação da derrota. Contemplei como essa assimilação transformou a vida de cristãos que se encontravam retidos em comportamentos de falta de retidão. Ao invés de serem imobilizados pelo temor de que suas mentiras pudessem condená-los, eles foram impulsionados pela consciência de que sua fé era uma comprovação da vida divina em seu interior e que seus embates representavam chances para a transformação. O estágio inicial para a liberdade, Jesus esclareceu, consiste em perceber que o incômodo é uma dádiva, não uma maldição. Quando meu espírito o faz reconhecer a falsidade, ele não o está sentenciando, ele o está convocando para a libertação que se encontra acessível em mim. A percepção se ampliou para me ilustrar o funcionamento prático disso. Cristãos que compreendiam que o incômodo era um testemunho do afeto divino, em vez de um sinal de seu descontentamento, passaram a abraçar essa convicção em vez de opor-se a ela. Eles consideravam seu incômodo com a falsidade como prova de que não estavam rendidos ao engano como parte de sua essência. A segunda etapa, Jesus prosseguiu, é aprender a diferenciar entre a tristeza mundana e a tristeza segundo Deus, relacionada à sua falta de retidão. A tristeza mundana foca nas repercussões da falsidade, ser descoberto, perder a reputação, encarar a vergonha. A tristeza segundo Deus concentra-se na transgressão contra a própria veracidade e no prejuízo à sua comunhão comigo. Eu percebi, sabe, como os cristãos começaram a olhar fundo para o que sentiam quando eram encorajados a admitir quando tinham mentido. Veja bem, alguns ficavam preocupados só em serem pegos ou com as consequências. Aquilo era uma tristeza bem superficial, que só os fazia mentir com mais cuidado. Mas, por outro lado, aqueles que se entristeciam de verdade por irem contra a verdade e por traírem quem eles eram em Cristo, esses sim, experimentavam uma tristeza que vinha de Deus. E essa tristeza, levava a uma mudança de verdade. Jesus explicou algo interessante sobre essa tristeza que vem de Deus. Ele disse, essa tristeza não é só sentir remorso por ter mentido, entende? Ela te empurra a querer muito se livrar daqueles hábitos que fazem a mentira parecer necessária ou até atraente. Ela cria uma fome tão grande pela verdade que ela fica mais forte do que a vontade de enganar. Então Jesus seguiu adiante e disse, a terceira etapa é entender que se libertar da mentira não vem de se esforçar mais para falar a verdade. Não, vem de ser transformado pela própria verdade. Não dá para vencer o engano só com a nossa força, sabe? A gente só consegue isso sendo preenchido com a minha essência, que é a verdade. Então, a imagem mudou e me mostrou a diferença entre cristãos que tentavam parar de mentir na base da força de vontade e aqueles que buscavam ser transformados ao se entregar à essência de Cristo. Veja bem, quem confiava só na força humana, tinha melhoras momentâneas, mas sempre vinham recaídas, não tinha jeito. Já quem desejava ser preenchido com a verdadeira natureza de Cristo, esses sim passavam por uma mudança gradual, mas que era de verdade. Jesus explicou, essa transformação acontece quando você pega o hábito de viver de acordo com a minha essência e não com a sua natureza humana. Sabe, quando a verdade se torna quem você é e não apenas o que você quer ser, a mentira vai ficando cada vez mais estranha na sua vida. Então Jesus continuou, a quarta fase, meu amigo, é aprender a lidar com as causas mais profundas que fazem a mentira parecer tão necessária ou atraente. A maioria das mentiras nasce do medo, entende? Medo das consequências, medo de ser rejeitado, medo de discordar, medo de não ser o suficiente. À medida que você aprende a encontrar sua segurança em mim e não nas coisas aqui de fora, a vontade de mentir começa a sumir. Eu percebi então como os cristãos que encaravam esses medos primários de frente sentiam uma libertação incrível dos hábitos de desonestidade. Sabe, quando eles aprendiam a afirmar sua identidade em Cristo e não no que os outros pensavam, a compulsão de mentir sobre o que faziam diminuía. E olha só,
Quando confiavam na proteção de Deus, em vez da própria esperteza, a tendência de mentir para escapar de problemas também diminuía. Jesus então disse: a quinta etapa é cultivar um amor pela verdade que se torna mais forte do que o seu medo das consequências. Pense comigo. Quando você coloca a verdade acima do seu conforto, a sinceridade acima da praticidade e a retidão acima do que te beneficia, a mentira se torna não só desnecessária, mas até inconveniente. A imagem se expandiu e me mostrou cristãos que tinham cultivado um amor tão grande pela verdade que a mentira se tornava algo realmente repulsivo para eles. Eles não eram perfeitos, claro, ainda enfrentavam a tentação de enganar. Mas veja bem, seus corações haviam sido tão transformados pela verdade que a desonestidade parecia uma violação de quem eles eram lá no fundo. Jesus explicou: esse amor pela verdade representa a maior libertação da mentira. Quando a verdade se torna a sua paixão e não apenas uma regra, a sinceridade surge de forma espontânea, em vez de imposta. Não é incrível? Enquanto a imagem começava a desaparecer e a ermida na montanha voltava a surgir aos poucos ao nosso redor, Jesus se levantou do púlpito e veio sentar-se ao meu lado. Seus olhos transbordavam de uma compaixão infinita e de um poder de transformação. Jonathan, ele disse, essa verdade poderosa sobre quem vai para o inferno por mentir tem o propósito de trazer libertação e não medo. Ela mostra que os cristãos podem encarar seus desafios com a desonestidade, com fé na minha misericórdia e a esperança do meu poder de transformação. Ele continuou: os cristãos que mais têm medo de ser condenados por mentir, veja bem, são geralmente aqueles cuja consciência prova que não estão em risco de condenação. O medo deles é um sinal da redenção e suas lutas são oportunidades para a transformação. Não é paradoxal? Enquanto a aura dele ficava mais forte em vez de sumir, eu entendi que não eram só informações que ele estava compartilhando. Era um chamado, sabe? Um chamado que ele fazia a cada cristão que já tinha sofrido com o medo de que sua desonestidade pudesse condená-lo. Neste exato momento, Jesus disse: todo cristão tem a chance de começar a jornada da escravidão da mentira para a liberdade da verdade. Podem parar de viver com medo da condenação e começar a viver na expectativa da transformação. Não é uma notícia maravilhosa? Naquele instante, ajoelhado no mesmo púlpito onde anos atrás eu tinha sentido pela primeira vez a libertação do remorso verdadeiro, eu senti o peso daquele medo inútil se desfazendo dentro de mim. A verdade poderosa não era que Deus estava esperando para condenar os cristãos por suas lutas com a mentira. Não. Era que ele esperava para transformá-los através dessas mesmas batalhas. A questão, Jesus disse, enquanto a aura dele enchia a capela com uma luz transformadora, não é se você mentiu. A questão é se você vai permitir que sua consciência sobre a mentira te leve à transformação que está disponível em mim. Você vai? Enquanto a presença dele finalmente começava a sumir, suas últimas palavras ficaram gravadas na minha mente. Diga a eles que a consciência é um testemunho de redenção e não um atestado de condenação. Diga a eles que o coração que detesta o próprio erro não é o coração que se entrega ao pecado. Comunique a eles que essa verdade poderosa sobre o julgamento de Deus os libertará tanto da culpa falsa quanto da segurança enganosa. E diga a eles que a mesma misericórdia que os protege da condenação também dá a força para a transformação. Por semanas, essa verdade poderosa transformou radicalmente minha compreensão do julgamento de Deus e da liberdade cristã. Sabe, os cristãos que vão para o inferno por mentir não são aqueles que lutam contra a desonestidade, mas que desejam de verdade a verdade e a transformação. Não, esses não. São aqueles que fizeram da mentira sua própria essência, que não sentem culpa pelo engano e que não têm desejo de mudar. A descoberta surpreendente, meu amigo, é que o julgamento de Deus olha o coração e não apenas o comportamento. Ele diferencia entre combater o pecado e persistir no erro, entre a fragilidade humana e a identidade espiritual, entre a consciência que prova a redenção e a tranquilidade que indica a condenação. Pense nisso.
Para cristãos como Davi e tantos outros que se sentiam aflitos com o medo de que suas mentiras pudessem condená-los, essa verdade traz uma libertação extraordinária. Sabe, a consciência deles é um sinal da redenção. Suas lutas são oportunidades para transformação, e o desejo deles de mudar é uma prova de que o Espírito de Deus está vivo e agindo dentro deles. Pois é, essa surpreendente revelação sobre quem vai para o inferno por mentir muda completamente a forma como os cristãos devem entender sua conexão com o Criador, suas lutas contra o pecado e sua esperança de transformação. Ela mostra que a mesma misericórdia que redime também santifica, e que o Altíssimo que protege os cristãos da condenação também dá a força para a liberdade que eles tanto desejam. Que coisa, não?